Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia, bem-vindos ao canal e nós vamos a mais uma correção de PET. A gente inicia agora o PET volume 7 de matemática, esse é o vídeo do primeiro ano do ensino médio, semana 1. Antes de ir para as questões, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe o vídeo, caso você goste. Então vamos para as questões. Bom, nesse volume 7, o PET do primeiro ano vai trabalhar com a matemática financeira. Então, a gente vê aqui que ao longo dessas semanas, nós vamos trabalhar com os conceitos de porcentagem, cálculos de juros simples e compostos, esse cálculo de essa resolução de situações-problema, né, envolvendo financiamentos, parcelamentos. O PET, ele traz alguns exemplos, que é muito bom que vocês leiam. Ele já começa aqui falando sobre a porcentagem, né, o que é e como calcular. Caso vocês se interessem, queiram se aprofundar mais no tema, tem alguns vídeos aqui no canal tratando sobre a matemática financeira. Eu aconselho que vocês assistam. E nós vamos começar aqui justamente pelo cálculo da porcentagem. Então, só para a gente se lembrar, a porcentagem ela é uma razão centesimal, né? Ela é uma fração cujo denominador é 100. Quando eu digo, por exemplo, 20% de alguma coisa, eu estou dizendo que a cada conjunto de 100 eu tenho 20 unidades. Se eu for, por exemplo, sócia em um estabelecimento, em algum negócio e tenho 20% dos lucros, significa que a cada R$100, R$20 corresponde ao meu lucro. Aí aqui a questão número 1, ela já traz uma questão envolvendo o cálculo da porcentagem. Ela diz que um comerciante vende a prazo um produto por R$280. E na venda à vista, ele concede um desconto de R$15. Então, quer saber o preço à vista deste produto. Então, naturalmente, nós vamos iniciar calculando quanto é 15% de 280. Como eu disse, a porcentagem ela é uma razão centesimal. Então, 15% é a mesma coisa que 15 sobre 100. Eu posso usar tanto a forma fracionária quanto a forma decimal para resolver questões envolvendo porcentagem. Não vamos nos esquecer, né, que 15 sobre 100 ou 15 centésimos também pode ser representado na sua forma decimal. Então, todas essas representações aqui são válidas para os 15%. Então, vamos começar usando a forma que o PET trouxe aí para vocês. Vamos usar a forma fracionária para descobrir quanto é 15% de 280. Então, nós vamos calcular os 280, né? Vai ser 280 vezes 15 sobre 100. Então, a gente multiplica aí os 280 por 15 e dividimos o resultado por 100. Então, 280 vezes 15 vai dar 4.200. Dá para cortar o zero aí antes, se vocês quiserem, tá? E dividindo esse valor por 100, nós vamos ter 42. Este aqui é o valor do desconto que esse comerciante está oferecendo aí na compra à vista deste produto. Então, para eu saber qual é o preço do produto, eu vou simplesmente subtrair, né? O preço original, que era 280, menos o desconto que foi oferecido. Então, subtraindo os 280, que é o preço original, dos 42, que é o desconto oferecido à vista, nós vamos ter que o preço dessa mercadoria é R$238. Então, tá aí, ó, esse é o preço à vista. A nossa resposta correta é a letra C. É uma questão bem simples, né? Não tem nada de difícil nela. A gente só vai prestar atenção aí para não ficar muito afobado, né? Achar o 42 e já marcar o 42 como a resposta correta. Só diferenciar. 42 é o desconto e o preço da mercadoria à vista, R$238. A questão número 2 diz que um eletrodoméstico foi comprado por R$500 e pago nas seguintes condições. Então, foi uma entrada de 30% e o restante parcelado aí em 5 vezes iguais e sem juros. Quer saber o valor de cada prestação. Para isso, a gente precisa saber quanto foi pago de entrada nesse eletrodoméstico, né? Então, nós vamos calcular 30%, né, ou 30 sobre 100, do valor da mercadoria aí, né, dos R$500. Então, eu vou fazer 30 sobre 100 vezes 500. Aqui a gente multiplica pelo numerador, divide pelo denominador. A gente pode
cortar zero, dividir primeiro para facilitar a conta, né? Ó, então, se eu fizer a divisão primeiro, fica 500 dividido por 100 dá 5, e sobra, então, só 30 vezes 5, né? Então, o valor aqui da entrada já daria 150. Se você preferir multiplicar o 30 por 500 primeiro e só no final dividir por 100, tá certinho, a gente chega na mesma resolução. Então, este aqui é o valor da entrada. Então, agora eu posso descobrir aí qual que é o valor que foi financiado. Porque o valor que vai ser dividido em 5 prestações é esse valor de 500 menos os 150 que já foi dado de entrada. Então, o valor que vai ser financiado aí é R$350, né? Esse é o valor que vai ter que ser dividido. Vamos dividir os 350 por 5, já que já falou que não tem juros. Foi dividido aí em 5 prestações iguais. Então, a gente só dividir aqui, né? Vai caber 7. 7 vezes 5, 35. A gente traz o zero para cá. Então, o valor da prestação aí é R$70, letra D. Vamos para o número 3. Em uma loja de calçados, um modelo de sapato custava no início do mês um preço P. Por estar na moda, no dia 5 desse mês, o seu preço foi aumentado em 10% de P. No dia 30 do mesmo mês, o gerente recebeu ordens de reduzir o preço do dia 5 em 20%. E o sapato passou a ser vendido por R$132. O preço P em reais deste modelo de sapato no início do mês estava entre... Bom, então, a questão me diz, ela não diz quem era esse preço, mas ela diz que era um preço P de um sapato. E no dia 5, este valor sofreu um acréscimo, né? Ele foi aumentado em 10%. Então, esse preço P aqui, olha, sofreu um acréscimo de 10% ou 10P sobre 100, porque estava na moda, né? A gente pode somar isso aqui, eu vou trabalhar aqui neste caso com a representação decimal, que eu acho que vai ser mais simples. Mas aqui a gente pode somar esses valores, olha. Então, nós vamos fazer aqui uma adição, né? Denominadores diferentes, o MMC aqui vai ser 100. Então, nós vamos ter aqui 100P mais 10P, tudo sobre 100. Isso vai dar 110P sobre 100. A gente dividir isso aqui, colocar na forma decimal, que eu acredito que vai ser mais simples, nós vamos ter 1,1P. Este aqui é o valor do sapato no dia 5 daquele mês, né? Então, com o acréscimo. Aí, o que acontece? Foi dito que, numa certa altura do mês, o dono quis, né, no dia 30 desse mesmo mês, ele quis reduzir o preço. Este preço aqui do dia 5, ele vai sofrer uma redução de 20%. Então, nós vamos calcular 20% disso aqui, ó. Então, eu vou ter 1,1P vezes 20%. Vou usar a representação decimal. Então, é a mesma coisa que 0,20, né? E a gente multiplicando isso aqui, olha, vai dar 0,22 vezes P. Esse aqui é o desconto que vai ser oferecido no dia 30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse desconto aqui para achar o valor de P. Eu vou dizer que o valor de 1,1P, né, ao valor original mais o acréscimo de 10%, que foi dado no dia 5, menos o desconto de 0,22 vezes P, vezes o valor, tem que ser igual a quanto? O problema já nos disse, tem que ser igual a R$132. Não é isso que o problema nos disse? Ele disse que o produto sofre um acréscimo no dia 30, aí no dia 5, no dia 30 ele vai receber um desconto de 20% e após esse desconto o valor do produto é R$132. Então, aqui eu consigo achar esse valor. Ó. Eu vou ter 1,1 menos 0,22P, ter 0,88P, igual a 132. O P vai ser igual a 132, dividido por esse 0,88.
Dividindo aí, você vai chegar no valor de R$ 150. É claro que existem outras formas de trabalhar isso. Vocês poderiam continuar trabalhando, por exemplo, com as frações, mas eu realmente acredito que nesse caso aqui vai ser mais simples trabalhar com número decimal do que com fração. Então, a gente chega aí no valor P de 150. Tá aí a tela inteirinha, se vocês quiserem dar uma pausa e ver a resolução. E vamos aqui procurar a questão correta, né? Então, o preço aí da mercadoria vai estar entre 100 e 120? Não, né? Deu 150, 140, 148? Também não. A resposta correta aqui vai ser a letra C, está entre 149 e 155. Resposta correta, letra C. Questão número 4, ela diz que o salário do Pedro é R$ 4.500. Sabendo que o salário do Antônio equivale a 75% do salário do Pedro, e saber qual que é o salário do Antônio. Então, muito simples, né? Vamos calcular 75% dos 4.500. Então, 4.500 vezes 75 sobre 100. Quem preferir calcular 4.500 vezes 0,75 já chega na resposta também direto. Façam o que vocês acharem aí mais simples. É sempre bom treinar as duas formas, né? Aí vamos continuar aqui na decimal. Eu vou cortar aqui, olha, vai ficar simples, que eu já posso cortar, já posso dividir por 100. Então, sobra, na verdade, só o 45 vezes 75. Então, eu vou achar aqui que o valor do salário do Antônio vai dar 3.375. Então, é o valor do salário, que não tem alternativas, né? Então, é só você responder aí que o salário do Antônio, é de R$ 3.375, o que equivale a 75% do salário do Pedro. Vamos para a próxima questão, número 5. Fala que o valor do salário mensal de Silvânia em 2018 era de R$ 2.300. Em 2019, o valor do seu salário mensal passou para R$ 2.645. Quer saber qual foi o percentual de aumento do salário mensal da Silvânia de 2018 para 2019? Nós vamos usar aqui uma regrinha de 3 para resolver essa questão. Pensando aqui em termos de dinheiro, né, em reais, a gente já pode determinar aqui qual que é o aumento do salário aí da Silvânia de 2018 para 2019. Então, ela ganhava 2.300, passou a ganhar 2.645. Então, subtraindo os dois valores, né, o valor atual menos o salário anterior, a gente vê que ela teve um aumento aí de R$ 345 no seu salário. Vamos descobrir quanto isso equivale em percentual. Então, para achar o aumento percentual, nós vamos aplicar a regrinha de 3. Eu vou dizer que 2.300, que era o salário original, né, o que nós estamos aí comparando, equivale a 100%. Assim como esse aumento aqui, os R$ 345, vai equivaler a X%. Então, nós vamos multiplicar cruzado aqui, né? O produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho que 2.300 vezes X é igual a 345 vezes 100. Multiplicar por 100 é só acrescentar os dois zeros. Então, nós fizemos aqui o famoso multiplicar cruzado, né? Esse vezes este igual a esse vezes esse. Então, aqui nós vamos ter que o X vai ser igual aos 34.500 dividido pelos 2.300. A gente corta o zero aqui para facilitar a nossa conta. Isso aqui vai dar 15. Então, o aumento percentual no salário da Silvânia foi de 15%. Questão número 6. Diz que, de acordo com o boletim epidemiológico da Covid-19 no estado de Minas Gerais, no dia 1º de maio de 2020, emitido às 10 horas, de 1.935 casos confirmados, são os casos mais os óbitos, registrou-se 88 óbitos. Então, está aqui o boletim a qual a questão se refere. Ela traz justamente ao dia 1º de maio.
ela traz o total de confirmados, são casos mais óbitos, 1.935 casos confirmados, somando com os óbitos, e diz que os óbitos confirmados aí foram 88. Aí fala o seguinte, né? Então, pode-se concluir que o percentual que representa o total de óbitos em relação ao total de casos confirmados naquele momento é de aproximadamente. Bom, então, vamos também utilizar a regrinha de 3 aqui. Então, eu tenho que 1.935 casos equivale a 100%. Então, nós estamos falando dos casos infectados e também os óbitos, né? Já contando os óbitos. E somente os óbitos vão equivaler a X. Então, eu vou saber qual que é o percentual aí de óbitos que nós tivemos em relação ao número de infectados. Então, eu vou ter aqui que 1.935x vai ser igual a 88 vezes 100, né? A gente acrescenta os dois zeros, vão dar 8.800. Então, o X vai ser esse 8.800 dividido por 1.935. A gente vai chegar aí no valor aproximado de 4,5%. Se vocês dividirem aí, então a letra A é a nossa resposta correta. Vamos para a questão número 7. Com base nos boletins epidemiológicos Covid-19 no estado de Minas Gerais dos dias 1º de maio e 1º de junho de 2020, podemos dizer que ocorreu um aumento, uma redução ou não teve alteração na taxa percentual de óbitos quando comparado aos respectivos números de casos confirmados nos referidos períodos. Então, vamos olhar aqui o boletim. Então, nós temos aqui os dois boletins, né? Então, o 1º de maio nós já demos uma olhada. E quando a gente vem aqui para o 1º de junho, a gente vê que o total de casos confirmados ele aumenta, ele passou para 10.670 e o número de óbitos confirmados também aumenta, né? Ele passou para 278 casos. Este boletim aqui, ele está um pouco diferente do outro, né? O outro ele especificou que o total de casos confirmados era de casos mais óbitos. Aqui só fala casos confirmados e os óbitos. Pela lógica, né, eu imagino que esses 278 eles já estejam sim incorporados no total de casos confirmados, né? Afinal de contas, se o óbito foi em decorrência da Covid, então esse 278 ele já está embutido aqui no total de casos confirmados. Aí o que foi nos perguntado na questão é se houve percentualmente falando um aumento comparando aí com o número de infectados, né? Então lá na questão número 6, a gente viu percentualmente quanto 88 óbitos representavam em relação ao total. Nós temos que fazer a mesma coisa aqui, olha, com o 1º de junho, né? Então aqui nós temos 10.670 casos como representando 100%, né, neste período, e os 278 representando X%. Eu preciso saber quanto esse 278 representa percentualmente em relação ao total de casos confirmados. Então, aqui nós temos 10.670x e vamos multiplicar o 278 por 100, né? Então, dá 27.800. Dividindo esses dois valores, então 27.800 dividido por 10.670, nós vamos chegar no valor aproximado aí de 2,60%, aproximadamente. Vamos comparar esse com o percentual de maio. Então, percebam que a questão ela não queria que a gente só observasse o número de óbitos de um mês para o outro. Queria que a gente observasse a taxa, né? Quantos por cento de óbito em relação ao total de casos confirmados. Então, a gente viu lá no número 6 que essa taxa em maio estava em 4,5%, né? Então, do total de infectados, aproximadamente 4,5% vieram a óbito, enquanto em 1º de junho a gente observa um aumento no número de casos e também no número de óbitos, mas em taxa, né, percentualmente falando, o número de óbitos observados em 1º de junho, ele representou aí 2,6% do total de infectados. Então, respondendo aí a nossa questão número 7, a gente observa uma diminuição no percentual de óbitos.
Então, comparando aí com o total de infectados, a taxa de mortalidade aí no mês de junho foi menor. Então, a gente encerra aqui a primeira semana. Eu aproveito aqui já o tema da questão para, todo mundo aí, vamos tomar cuidado. A gente ainda não tem vacina, a pandemia ainda não terminou. Então, vamos manter os cuidados, evitar aí aglomeração, utilizar máscara, higienizar sempre as mãos. Eu espero que estejam todos bem, tá? Então, eu me despeço aqui. Até o próximo vídeo. Bons estudos!